E o título que eu coloquei é Entendendo a Importância do Meu Relacionamento Vertical. E por relacionamento vertical você pode entender que eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Dificilmente tem alguma pessoa aqui que não tem amigos. Agora, dificilmente não tem alguém aqui que nunca sofreu com uma amizade. Seja do passado ou quem sabe esteja sofrendo com uma amizade agora do presente. Do mesmo modo, dificilmente nós vamos encontrar aqui alguém que não deseje melhorar os relacionamentos que possui, as amizades que possui. E quem sabe, terminando essa mensagem, você vai entender que você precisa melhorar algumas das amizades que você tem. Nós temos tido algumas iniciativas aqui na igreja, pode colocar para mim o primeiro. Nós fizemos 3 séries de mensagens e basicamente elas abordam a ideia de relacionamento. Nós falamos sobre crescimento espiritual genuíno, foi uma série que eu fiz. E ela basicamente trata do meu relacionamento com Deus, embora isso tenha aplicações também ao relacionamento com o próximo. Depois nós trabalhamos a Epístola de Tiago, nós fizemos 19 mensagens em cima desse livro. E entre outras coisas, o livro de Tiago trabalha também os relacionamentos interpessoais. E aí a última série que nós terminamos, nós falamos sobre a oração sacerdotal de Jesus, que basicamente mostra Jesus se relacionando com o Pai, se relacionando com os seus discípulos e orando por aqueles que viriam a crer no seu nome. E aí eu escrevi, em base em Provérbios 18 e 19, 2 devocionais sobre amizade. E a partir daquele momento, Deus tem incomodado muito o meu coração, como um dos pastores, para falar sobre amizade. Para falar sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito de amizades. O que Deus espera de nós. Nós temos enfatizado aqui na igreja também a importância de um relacionamento pessoal firme com Deus. Muito sério com Deus. E nós temos pelo menos aí 4 frentes que nós temos atacado isso de modo bastante claro. As devocionais, os grupos de casais, os grupos de homens e mulheres e por fim os pequenos grupos. Se você ainda não está em algum pequeno grupo, você está perdendo, porque a gente tem tido banquetes, tem sido muito bom. Mas nós temos procurado em todas as frentes da igreja trabalhar esse aspecto relacional dos membros uns com os outros e também com Deus, principalmente. Se eu for perguntar para você o que você pode dizer sobre os relacionamentos aqui na igreja, talvez a sua resposta ela seja um tanto quanto positiva, embora o meu desafio com essa série seja mostrar para você que ela pode ser bem mais positiva do que ela já é. Talvez você vá perguntar para você, como é que é a sua amizade com os irmãos na igreja? Sexta-feira eu estava na casa do Gustavinho e da Gabi, eles estão aqui visitando a gente hoje, filhos do Fábio e da Euseni, depois a gente vai apresentá-los. E ele perguntou como é que estava a igreja, uma das coisas que eu falei é que a nossa igreja é uma família, e é uma família. Só que como toda família, existem relacionamentos, e todos os relacionamentos eles precisam ser trabalhados e melhorados. E o fato de nós termos aqui uma família, ser um grupo muito unido, muito bom, não significa que nós estamos bem. Que já está bom do jeito que está. Que não há espaço para melhoras nos nossos relacionamentos. Queria te fazer 2 perguntas para começar esse tempo aqui. Você já parou para pensar na importância que a sua vida tem para o crescimento espiritual do seu irmão? Alguns estão com cara de interrogação do tipo... Uau, nunca pensei nisso. A segunda é, você já parou para pensar na importância que a sua vida pode ter na santificação progressiva do seu irmão? Só lembrando, quando nós somos salvos, a Bíblia diz que nós somos justificados. Então nós passamos por um processo chamado justificação. O segundo processo, e é o processo que nós nos encontramos hoje, é o chamado processo de santificação. Que é nós nos distanciarmos cada vez mais do mundo e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Nós chamamos isso de santificação progressiva, porque deve ser algo progressivo, cada vez mais longe do mundo, cada vez mais perto de Deus.
até o momento que nós vamos estar com Deus. E aí nós vamos passar pelo que nós chamamos de glorificação. Justificação, santificação, glorificação. Já passamos por um completamente, estamos passando pelo segundo e temos a certeza de um dia passarmos pelo terceiro. E nessa caminhada de santificação progressiva, a vida do seu irmão, ela é muito importante para você. E a sua vida é extremamente importante para a vida do seu irmão. E é isso que eu quero trabalhar com você nessas próximas 4 mensagens. Nós queremos, com a graça de Deus, então, entender o propósito que Ele tem para os relacionamentos. E como é que nós podemos realizar esse propósito. Na mensagem de hoje eu pretendo trabalhar com vocês algumas coisas conceituais sobre relacionamentos na Bíblia. E fazer algumas observações que eu considero essenciais para aquilo que virá nas próximas mensagens. E desde já eu queria pedir para que você ore pela minha vida no preparo dessas mensagens. Eu desejo ser fiel ao ensinamento bíblico, eu careço muito da oração de vocês. Para usar o meu tempo com sabedoria, para ler coisas que são edificantes. Quarta-feira eu entro de férias, mas férias é só no nome, porque tem tanta coisa para fazer, inclusive da igreja, e o meu desejo é usar com sabedoria o meu tempo para fazer todas essas coisas que eu preciso. Eu queria que você orasse pela minha vida. Uma outra observação é que nessa mensagem eu vou ser muito mais tópico em termos da palavra de Deus do que eu vou trabalhar expositivamente. Então, o livro de Tiago, nós trabalhamos versículo por versículo. A Bíblia como um todo fala sobre relacionamentos, ela não tem uma passagem específica falando sobre amizades. Então eu vou ter que trabalhar versículos isolados, mas eu vou procurar sempre explicar o versículo dentro do contexto dele, quando isso for necessário. Por que a Bíblia fala sobre relacionamentos? Porque a nossa vida é uma vida de relacionamento, em primeiro lugar com Deus. E o nosso Deus foi aquele que deixou o manual, a gente chama da Bíblia de manual do proprietário. Quando você compra um aparelho, hoje nem tanto, hoje já vem em PDF, sei lá como é que vem os manuais. Mas você compra um aparelho elétrico, vem um manual dizendo para você como é que você deve usar, que tipo de função você deve fazer. Eu quero fazer uma maionese, então no liquidificador é o botão tal. Eu quero fazer um frango, então essa a escolha que você faz do seu forno elétrico. O manual é quem diz isso. A mesma coisa acontece para a nossa vida. Nós carecemos da instrução de Deus e é isso que eu quero ver com vocês hoje a respeito dos relacionamentos. Para isso eu queria orar e colocar esse tempo diante do Senhor. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Deus amado, nós acreditamos, Deus, na instrução da Tua palavra. Ela é, Deus, o nosso instrumento. Ela é o nosso norte. Ela quem direciona os nossos passos, Deus. Porque ela revela o Teu caráter, quem o Senhor é e aquilo que o Senhor espera de nós como Teus filhos. E nesse momento, Deus, nós queremos iniciar esse tempo falando sobre amizades, falando sobre relacionamentos. E o que é que o Senhor espera dos relacionamentos de cada um de nós. Eu peço pela nossa atenção, Deus, que ela não seja desviada por nada. Peço pela nossa compreensão, Deus, que ela seja melhorada pelo Teu Espírito dentro de nós. Para que aquilo que nós vamos ouvir hoje, Deus, seja assimilado e seja colocado em prática pela vida de cada um de nós. Me ajuda, Deus, a falar só aquilo que a Tua palavra diz. Me ajuda a ser um porta-voz Teu, Deus. Eu desejo glorificar o Teu nome por meio dessa mensagem que só o Senhor merece toda a glória e toda a honra. Que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu desejo fazer com você hoje 4 considerações a respeito de relacionamentos na Bíblia. Alguns deles vão parecer óbvios para você, e eu espero que sejam óbvios para você, porque são óbvios. Mas eu não quero que você olhe para a declaração e fale, isso aí eu já sei, vai para o próximo, eu quero ver o que ele tem a dizer. Não, eu gostaria que você prestasse atenção em cada um deles. Porque a compreensão correta, inclusive pelo texto bíblico daquilo que nós vamos ver, vai trazer com certeza uma compreensão diferente dos relacionamentos que você tem. Primeira consideração, então, que eu desejo fazer com vocês é que Deus é um ser relacional. Deus é um ser relacional. O que eu quero dizer com isso? Básico, que Deus
é um Deus que se relaciona. Nossa, que óbvio, Henrique. Eu sei que é óbvio, mas você vai entender o que eu quero dizer com isso. Nós observamos isso, por exemplo, durante a oração sacerdotal de Jesus em João 17. No começo da oração, Jesus está falando especificamente com Deus. Jesus está se relacionando com Deus Pai. No meio da oração, Jesus se dirige, falando com Deus ainda, mas ele se dirige para os discípulos. Versículos 6 a 19. E depois, nos versículos 20 a 26, Jesus ora pela igreja. Então, Jesus se adianta se relacionando já conosco, antes mesmo de nós tomarmos uma decisão por Ele. Nós observamos também que Deus é um Deus relacional nos primeiros capítulos da Bíblia. E é lá que eu peço que você dirija a sua atenção agora. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Eu vou olhar para alguns versículos junto com você, para mostrar como é que Deus é um Deus relacional. Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Vou projetar na tela se você não tem a Bíblia ou se você prefere ficar simplesmente anotando. Gênesis 26, nós lemos o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é um versículo bastante conhecido de todos nós, mas ele tem coisas muito interessantes nele. Observe, pode plugar o próximo aí. Olha o versículo. Ele tem pelo menos 3 menções na primeira pessoa do plural. Observe o versículo. Façamos nossa imagem, nossa semelhança. E a pessoa que está cometendo a ação, está falando aqui, é o próprio Deus. Mas no plural? Sim, no plural. Por quê? Porque Deus existe o quê? Um ser em 3 pessoas. Então a gente no primeiro capítulo da Bíblia já é capaz de perceber que Deus vive um relacionamento. 3 pessoas diferentes, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então os estudiosos dizem, e eu concordo com eles, que essa é a primeira menção bíblica da Trindade, embora não exista aqui uma coisa específica dizendo que são 3. A gente entende isso pelo resto da revelação bíblica. Então é um ser existindo em 3 pessoas distintas. Isso implica em quê? Relacionamento. Casamento, a gente não diz que os 2 são 1, mas são quantas pessoas? 2. Relacionamento. Gênesis 1 e 2, nós vemos Deus interagindo, dando ordem, conversando com o homem e a mulher. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Parte da expressão, do significado da expressão à sua imagem, diz respeito ao relacionamento peculiar que o homem tem com Deus. Nenhum outro ser vivo tem o relacionamento que nós, seres humanos, temos com Deus. Quando eu falo peculiar aqui, às vezes a gente fala umas palavras difíceis, né? Eu sempre procuro sinônimos aí. Um relacionamento que é singular, um relacionamento que é único, um relacionamento que é diferenciado, um relacionamento que é especial entre o homem, entre o ser humano e Deus. Algo que não é compartilhado, portanto, com o restante da criação de Deus. E aqui nós temos a primeira interação de Deus com o homem na Bíblia, por meio de uma ordem, por meio de uma instrução. Então a gente já vê Deus se relacionando com o homem e com a mulher. Deus mal cria homem e mulher, Ele já dá instruções para o homem e para a mulher. Ele já começa a se relacionar com o homem e com a mulher. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Novamente, nós temos Deus relacionando-se com o homem por meio de uma ordem, por meio de uma diretriz. Gênesis 2, 19 e 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu,
O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Deus então traz os animais ao homem, e aqui o texto não fala, mas Deus deu uma ordem para Adão, ele não ficou simplesmente parado na frente de Adão, dizendo... Não, ele deve ter dado alguma ordem do tipo, dê nome aos animais. O que esse animal se parece? Por exemplo, aqui é cultura no meio da pregação. Hipopótamo significa cavalo do rio. São duas palavras gregas que juntas significam cavalo do rio. É um cavalo meio gordinho, né? Mas ele vive na água. E ele parece realmente um cavalo. Interessante pensar nessa taxonomia que chama isso, né? Mas a interação aqui aconteceu entre Deus e Adão. Deus trouxe os animais para Adão e Adão tinha que dar nome a esses animais. Há também no final do versículo 20 a menção de que o homem não tinha uma correspondente. Alguém que lhe auxiliasse. Opa, isso envolve o quê? Relacionamento. Adão, então, aqui, até então, ele era o único ser humano. Gênesis 3:8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O texto não nos diz como, mas ele nos diz que Deus andava pelo jardim onde Adão e Eva estavam. E ele fazia isso quando? Ao final do dia. Tudo indica nesse texto que isso era uma prática divina. Isso implica em quê? Relacionamento. Eu não sei, eu fico imaginando Deus no final do dia perguntando, e aí Adão, como é que estão as coisas? As frutas são boas? Bonito aqui, né? Eu sou bom. Não falava isso, mas... Eu imagino que Deus tinha diálogos com Adão e Eva. Relacionamento com Adão e Eva. Gênesis 3:9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? A gente vai ver mais uma interação nesse trecho, a gente vai ver esse trecho um pouco mais para frente, mas Deus conversando com o homem. Então, resumindo essa primeira afirmação, há uma interação clara de Deus com as outras pessoas da Trindade, o primeiro versículo. Um relacionamento sem pecado, portanto um relacionamento que é perfeito, que deve sempre ser o nosso alvo relacional. Interessante a gente pensar nisso, mas a gente vai trabalhar isso mais para frente. E em segundo lugar, há uma interação clara de Deus com as suas criaturas. E aí eu não vou gastar tempo com isso, mas se você olhar na Bíblia, por exemplo, nós temos o tabernáculo quando o povo está no deserto. O tabernáculo significava o quê? A habitação de Deus no meio do seu povo. Jesus Cristo mais tarde veio como Deus homem para viver o quê? Entre os homens. Então ao longo de toda a Bíblia nós temos esse relacionamento de Deus com as suas criaturas. Deus então é um ser relacional. Segunda consideração que eu faço é que essa capacidade relacional de Deus foi passada por Deus ao homem. Nenhum outro ser vivo, como eu já disse, tem a capacidade de se relacionar no nível que o homem tem. A gente vê às vezes um cachorro latindo para o outro, eles meio que se entendem, né, no latido, tipo, se afaste de mim. Mas de maneira nenhuma isso se assemelha ao nosso tipo de relacionamento com os nossos semelhantes. Nenhum outro ser vivo tem a capacidade de usar palavras para melhorar ou para piorar os nossos relacionamentos, os seus relacionamentos. Isso é exclusivo de cada um de nós. Gênesis 2:23 diz o seguinte: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso é como que uma poesia, ou um poema. Não sei diferenciar os dois muito bem, mas é um dos dois, você vai entender, os dois começam com pô e terminam com a, mas... O que aconteceu? Deus acabou de tirar uma costela de Adão, e da costela de Adão ele fez Eva. E aí Deus trouxe Eva para Adão. E Adão faz essa poesia ou esse poema.
É como que dizendo, uau, o Senhor caprichou, Deus. Adão estava dizendo para Deus, Adão estava se relacionando com Deus. Adão estava dizendo para Deus, muito obrigado. E se talvez ele estivesse dirigindo as suas palavras à mulher, ele já estava se relacionando com ela, dizendo para ela aquilo que ele achava a respeito dela. Então, logo no início nós vemos o homem já se relacionando, tanto com Deus quanto com o próximo. Gênesis 3:10. E ele respondeu, Adão, né? Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. A revista atualizada vai dizer, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. A revista atualizada, nesse caso, ele traz a melhor tradução, porque a palavra usada para hebraica, kol, ela significa ou voz ou som no Antigo Testamento. A NVI deu uma contextualizada aqui, disse, ouvi os teus passos, mas a expressão correta seria, eu ouvi a tua voz no jardim. Isso significa que Adão o quê? Reconheceu aquela voz. Eu só tenho como reconhecer aquela voz quando eu tenho o quê? Algum tipo de conhecimento prévio daquela pessoa. Algum tipo de relacionamento com aquela pessoa. Então, em primeiro lugar, a gente viu que Deus é um ser relacional. Em segundo lugar, essa capacidade relacional ela foi transmitida de Deus para o homem. Em terceiro lugar, a entrada do pecado na raça humana interferiu diretamente na qualidade dos relacionamentos. Queridos, nós não podemos jamais nos esquecer que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Vontade, intelecto, tudo isso foi afetado pelo pecado. Isso acaba trazendo efeitos sobre os relacionamentos. Não fosse pela habitação do Espírito Santo em nós, a nossa vontade seria completamente inclinada para o pecado. Nós lembramos disso em Gálatas 5,17, que existe uma batalha sendo travada dentro de nós, entre carne e espírito. O espírito luta porque ele não quer que a carne faça as coisas que ela quer fazer, e a carne luta com o espírito porque ela não quer que o espírito faça as coisas que ele quer que nós façamos. Uma segunda coisa que é interessante a gente lembrar é que, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós jamais vamos desfrutar do relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Que Adão e Eva tinham um com o outro também. Por quê? Até a entrada do pecado não tinha o quê? Pecado. A pergunta é óbvia, mas as aplicações são interessantes aqui. Eles desfrutavam de um relacionamento que era perfeito com Deus. Não era aquele relacionamento que às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra torta. Em que eu tenho que usar de ironia para machucar a pessoa que está perto de mim, para talvez ela entender aquilo que eu quero que ela entenda. Nós jamais vamos ter esse tipo de relacionamento que eles tinham. Não havia qualquer coisa que manchasse, ou que atrapalhasse, ou que impedisse a comunhão plena entre Adão e Eva e Deus. Entretanto, se você continuar lendo Gênesis, e aí tem no capítulo 3, você vai ver que há efeitos desastrosos nos relacionamentos. Inveja, assassinato, ira, egoísmo. Tudo isso por conta do pecado. Os relacionamentos, eles foram contaminados pelo pecado. E você e eu precisamos entender isso se nós quisermos que os nossos relacionamentos sejam coisas santas. Se aqueles relacionamentos então foram contaminados pelo pecado, nós precisamos ter em mente que os nossos também estão sob o mesmo efeito devastador. Em primeiro lugar, então, Deus é um ser relacional. Em segundo lugar, essa capacidade relacional foi passada de Deus ao homem. E em terceiro lugar, a entrada do pecado na raça humana interferiu diretamente na qualidade dos relacionamentos. Em quarto lugar, pode colocar. A amizade na qual eu preciso investir primariamente é a minha amizade com Deus. Aquilo que eu chamei de relacionamento vertical.
Eu coloquei uma definição de amizade, eu queria que você copiasse isso, porque isso vai nortear o nosso estudo. Copie rapidamente. Ah, mas eu sou amigo de mais de 2 pessoas, ou tenho mais de um amigo. Tudo bem, mas a definição aqui, ela envolve 2 pessoas exclusivamente. É uma caminhada de edificação, amizade, então, é uma caminhada de edificação, de crescimento e de transformação, que envolve 2 pessoas. Você já parou para pensar que todas as pessoas que são seus amigos, você tem, entre outras coisas, a responsabilidade de ajudar na edificação, no crescimento e na transformação dessa pessoa? No seu casamento você tem essa responsabilidade. Nas suas amizades, no seu namoro, no seu trabalho. Obviamente que nós estamos falando exclusivamente aqui de pessoas crentes. Mas isso não significa que nós não podemos influenciar pessoas que não são crentes para crescerem e entenderem a mensagem da salvação. Nós vimos, inclusive, que é por isso que nós estamos aqui na terra ainda. Se existe um amigo nosso que não foi afetado pelo pecado, ou seja, que a sua vontade e o seu intelecto não foram alterados de maneira nenhuma, quem que é essa pessoa? Deus. Deus. Portanto, o relacionamento do qual, desculpa a expressão aqui, eu posso tirar maior proveito, é o meu relacionamento com Deus. Por isso, ele precisa ser o relacionamento mais cultivado pela sua pessoa. Gente, às vezes eu me impressiono como é que eu sei letras de músicas, e às vezes músicas não cristãs, ou eu sei o que está acontecendo no jornal, ou eu sei o nome de um jogador de futebol, ou eu sei a posição que ele joga, ou eu sei o que está acontecendo na política, ou eu sei o que o Cachoeira fez ou não fez, o que o Demóstenes falou no depoimento dele, e eu não sei um versículo. Gente, isso está errado, se isso está acontecendo, isso está errado. Significa que eu estou enchendo a minha cabeça com coisas que não valem a pena. Se você, uma questão bem prática, se você fosse Deus, vamos supor que se eu fosse Deus, para você pensar na sua vida, qual seria a nota que eu daria para você ao final do seu dia com relação à nossa amizade? DP, né? Isso se não bombasse direto, né? É verdade, gente. É uma questão muito prática. Muito prática. Quantas vezes Deus está ali pronto para ouvir você dizer, Deus me ajuda. No entanto, você quer fazer nas suas próprias forças. Deus fica lá parado, esperando e você não fala. Quantas vezes nós só recorremos a Deus no momento da maior angústia? Depois que as nossas forças se foram, não é? Ou sou eu que sou assim? Será que nós só lembramos de Deus quando acontece o grupo pequeno e o culto de domingo, e o resto da semana a gente nem lembra mais? Se eu fosse Deus e você agisse assim comigo, eu não ia querer ser seu amigo. Mas eu não sou Deus. Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Eu tenho certeza que se ele fosse agir com base como eu o trato, ele talvez não quisesse ser meu amigo também. Gente, se existe um relacionamento do qual você e eu precisamos tirar maior proveito, é do nosso relacionamento com Deus. O único que não foi afetado pelo pecado. O único que vai dizer coisas que você precisa ouvir, mesmo que você não goste. O único que não vai te abandonar nos momentos que forem convenientes. Já viu amigo assim? Eu sou seu amigo até que isso aconteça. Se isso acontecer, esquece. Tchau. Você não serve mais para mim. Nossa, eu fui um monte fora aqui do meu esboço, nós vamos voltar para ele. Sendo assim, a amizade de Deus é a amizade mais essencial. É aquela que melhor pode me fornecer o quê? Edificação, crescimento, transformação. E aqui é importante uma observação. Na definição que eu coloquei para você de amizade, eu não coloquei a questão de mutualismo, né? É uma caminhada de edificação, de crescimento e de transformação mútua. Por quê? Com Deus isso não acontece.
Há, infelizmente, algumas pessoas que têm propagado uma teologia que é mentirosa, eu preciso dizer isso claramente, que dizem que, uma vez que todo relacionamento modifica a pessoa, já que Deus se relaciona com o homem, Deus está sendo modificado ao longo do tempo. É verdade. Eles ensinam isso. Portanto, Deus tem noção do que vai acontecer na história no futuro, mas Ele está aprendendo com a história por causa dos relacionamentos, e pode ser que Ele mude de ideia com relação ao que vai acontecer no futuro. Um dos pastores que prega isso, eu tenho uma igreja que tem quase 3.000 pessoas frequentando todo domingo a igreja. Mas a Bíblia diz, eu sou Deus e eu não mudo. Interessante, né? A pessoa acho que corta alguns trechos da palavra de Deus. Mas a questão é, voltando aqui, que no nosso relacionamento com Deus, esse mutualismo não acontece, porque se tem uma pessoa que precisa ser edificada, que precisa crescer, que precisa ser transformada, sou eu e não Deus. Essa mutualidade existe apenas na esfera dos relacionamentos humanos, que eu chamei de relacionamentos horizontais. Então, na nossa amizade com Deus, essa edificação, esse crescimento, essa transformação são unilaterais. O beneficiado sou eu. Deus não muda por causa da amizade dele comigo. Eu que mudo, só eu que mudo. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que a nossa vida, ela existe para glorificar a Deus. Coloca para mim 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo ou façam tudo para a glória de Deus. Tudo significa tudo, ou 100%. Isso inclui o quê? Relacionamentos. Então, tanto o nosso relacionamento horizontal, os nossos relacionamentos horizontais com os irmãos, quanto o nosso relacionamento vertical, ele também deve existir para a glória de Deus. Eu preciso então avaliar como é que anda essa área da minha vida e fazer as devidas correções, caso eu não esteja buscando a glorificação de Deus nos meus relacionamentos. Como é que eu posso fazer isso? Me relacionando com Deus. É fantástico pensar que o nosso relacionamento vertical é que vai nutrir todos os nossos relacionamentos horizontais. Quando eu aprendo o caráter de Deus, a santidade de Deus, e eu busco viver da maneira que a palavra dele me ensina, o meu relacionamento vai glorificar a Deus. E assim eu vou cultivar uma amizade sincera com Ele. Então, uma vez que os meus relacionamentos horizontais, aí eu falo com os meus irmãos, eles também existem para glorificar a Deus. Eu preciso investir na minha amizade com Deus, para entender cada vez mais o que glorifica a Deus, e assim agir nas amizades que eu tenho. Provérbios 13, 20, diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos, o quê? Acabará mal. Qual é a amizade que eu tenho que mais cultivar? Da sabedoria plena que é Deus. Qual é o relacionamento, então, mais importante que merece o maior investimento da minha vida? É o meu relacionamento com Deus. Há duas máximas que eu quero colocar para vocês aqui. A primeira delas é: todas as esferas relacionais passam pelo meu relacionamento com Deus. Ah, mas e no meu trabalho? Eu preciso do meu relacionamento com Deus? Preciso. Com certeza. Porque lá você precisa ser honesto. Você precisa ser correto. Você não pode mentir. São coisas que passam pelo meu relacionamento com Deus. Segunda máxima é: todos os relacionamentos horizontais, ou seja, com o meu próximo, eles são influenciados pelo meu relacionamento vertical com Deus. O Salmo 1, não está aqui a passagem, você pode anotar para ler depois na sua casa, ele fala diretamente sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observa a progressão aí nesse versículo. Primeiro eu estou só ouvindo, eu posso até estar fazendo outras coisas, mas eu estou ouvindo. O segundo qual que é? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém. Detém significa o quê? Parar. Opa, eu já tenho uma intimidade maior com aquelas pessoas. E o terceiro qual que é? Sentar. Isso implica ainda mais intimidade. A Bíblia fala, feliz o homem que não faz essas coisas. Antes, versículo 2 diz, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quanto você tem investido nas suas amizades com o mundo? Será que você tem investido mais nas amizades com o mundo do que você tem investido na sua amizade com Deus? Sabe o que a Bíblia diz aqui? Você não vai encontrar felicidade. Não vai encontrar felicidade. A questão relacional das amizades que recebemos de Deus na criação, assim como todas as outras áreas da criação, são e serão atacadas pelo diabo. Quanto mais o diabo conseguir minar o meu relacionamento vertical, ou seja, o meu relacionamento com Deus, mais comprometidos vão ficar os meus relacionamentos horizontais. Um exemplo da minha vida aqui. E a Natália leu o sermão ontem antes de eu pregar, então não vou surpreendê-la com aquilo que eu vou falar. É impressionante ver que os conflitos que acontecem na nossa casa, invariavelmente acontecem quando nós não temos o nosso tempo devocional. Sabia disso? E já teve vez que eu cheguei para ela e ela tinha conflitado comigo numa situação, eu falei, você já fez seu devocional hoje? E aí, a ficha caiu. Se eu não cultivo o meu relacionamento com Deus, todos os relacionamentos com as pessoas ao meu redor, eles vão ser afetados por isso. Todos. Querido, eu não sei a hora que você prefere fazer seu devocional, se é no seu trabalho, na hora que você tem o almoço, né? Não durante o seu trabalho, eu espero. Né? Ou quando você acorda, ou quando você vai dormir, eu não sei. O fato é que você precisa fazer. O fato é que esse é um relacionamento essencial na sua vida. Essencial, com letra maiúscula. Todas as letras. A gente precisa entender isso. É impressionante que quando nós temos a nossa comunhão com Deus trabalhada, como é que os relacionamentos eles caminham de uma forma muito melhor. Ontem a gente foi a Campinas para o aniversário da minha sogra, comemorar o aniversário da minha sogra. E a gente foi ouvindo um sermão e voltou ouvindo outro sermão. Cada sermão durava 1 hora, né? E quando acabou o sermão, eu falei, Natália, que bom, que privilégio que eu tenho. A gente não gastou nosso tempo ouvindo música, mesmo que seja evangélica, nada contra a música evangélica, óbvio. Ou rádio ou qualquer outra coisa. A gente foi e voltou ouvindo a palavra de Deus. Que bênção. 2 horas do nosso feriado, a gente gastou juntos estudando a palavra de Deus. E aquilo que eu aprendi ouvindo aquilo, complementa muito o que ela ouviu aprendendo aquilo. Tempo de qualidade. Investimento de qualidade. E nesse caso a gente conseguiu investir os dois no nosso relacionamento com Deus. Agora, quando esse investimento não existe, e muitas vezes a gente falha nisso, ela e eu estou falando aqui para vocês, os conflitos eles são inevitáveis. Porque eu vou estar vivendo uma vida que é egoísta, uma vida que quer as suas próprias vontades. Eu gosto muito de 1 João 1. Alguém está aí com 1 João? Eu posso abrir aqui também. 1 João 1. Versículo 7, se não me falha a memória. Mas deixa eu ler para vocês. 1 João 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Com quem? Quer dica mais direta do que essa?
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você quer ter comunhão com o próximo? Você precisa andar em comunhão com Deus. Todo conflito, queridos, escrevam isso, todo conflito, ele é fruto de pelo menos uma decisão egoísta. Agora, se os dois estiverem buscando fazer aquilo que Deus quer que façam, aí o conflito não vai acontecer. Estou terminando. Voltando lá para o nosso texto. A caminhada com Deus, então, ela é fundamental para uma vida de santificação progressiva. Eu quero encerrar com um relato bastante breve de uma colega minha de seminário, talvez a minha colega de seminário que mais impactou minha vida, Cristiane. Eu lembro uma vez, eu acho que até mencionei isso para vocês já. Uma vez a gente estava no acampamento, fazendo um trabalho como turma no acampamento, preparando o acampamento para alguns jovens que viriam. E eu estava na coordenação de algumas coisas, e eu tinha que escolher algumas pessoas para fazer algumas tarefas. Então eu estava andando pelo acampamento, e de repente eu encontrei a Cristiane e falei: Cristiane, já conseguiu fazer o que você precisava fazer? Ela falou: Henrique, eu estou desesperado. Eu falei: o que foi, Cristiane? Já são 10 horas da manhã, eu não tive tempo para orar ainda. Ela falou assim: eu sinto falta de Deus, eu preciso parar e orar. E a gente estava na iminência do pessoal chegar e a gente tinha que terminar as tarefas. Mas essa era a vida da Cristiane, ela era assim. Enquanto ela não tivesse o tempo dela com Deus, ela não se sentia bem. Eu lembro que a vida dela me impressionou muito. Eu queria que esse fosse o relato da sua vida e da minha vida. Sabe aquela criança que fica, desculpa o termo, amolando você até você dar a comida para ela? Gostaria que todos nós fôssemos assim, com relação ao nosso relacionamento com Deus. De eu não sossegar, de eu não ficar bem, até eu ter o meu tempo com Deus. Gente, não precisa ser necessariamente você abrindo a Bíblia, sentando. Muitas vezes a gente tem aquela doce ilusão de que a gente vai conseguir parar em meio ao nosso dia, ninguém vai atrapalhar, a gente vai sentar numa poltrona, abrir a Bíblia e ler com calma. Não, não vai. Não vai, essa é uma das armas do inimigo, esse mundo louco em que a gente vive. A gente não ter tempo para Deus. Mas você pode cultivar o seu relacionamento com Deus orando, por exemplo. Nós vimos hoje Esdras. Leia Esdras 9. A gente leu aqui na IBD essa oração. Esse tipo de oração é relacionamento com Deus. Óbvio que se você puder abrir a palavra de Deus e ler, vai ser muito melhor. Mas começa pela oração. Intimidade começa com oração. Há um cantor americano que ele diz: não é porque eu disse amém que a oração precisa terminar. Posso continuar durante o meu dia. A Cristiane era movida por relacionamento com Deus. E você? O que te move? Nós podemos melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos horizontais se nós trabalharmos em primeiro lugar o nosso relacionamento vertical com Deus. Se eu escolher não trabalhar, infelizmente as consequências virão. Os meus relacionamentos horizontais serão quebrados, serão fragmentados, e eles não vão glorificar a Deus como eles poderiam e como eles deveriam. Queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse avaliando a sua própria vida. E talvez você precise dizer: Deus, eu estou deixando o Senhor triste com a minha vida atual. Deus, eu tenho dedicado mais tempo às coisas que não são importantes do que eu tenho gasto com o Senhor. Eu gostaria que o Senhor me perdoasse.
Ainda em oração, eu queria que você pensasse num aspecto que eu não trabalhei aqui no sermão, mas isso veio à minha mente enquanto eu orava agora. Nós temos trabalhado muito esse aspecto de que vidas cristãs fortes vão fazer famílias fortes. Isso vai gerar uma igreja que é forte. Eu queria que você aplicasse isso ao relacionamento vertical com Deus. Relacionamento vertical pessoal forte com Deus vai influenciar a sua família para que a sua família tenha um relacionamento vertical forte. E, consequentemente, a sua igreja tenha a mesma coisa. E você pode aplicar isso a namoro, pode aplicar isso a casamento, a educação de filhos, a submissão à autoridade dos pais. Todas as áreas podem ser cobertas por essa ideia. Pergunta a você, você está entendendo a dimensão que o relacionamento pessoal com Deus tem na sua vida? Eu vou fazer aquelas duas primeiras perguntas que eu fiz no início da mensagem. Você já pensou quanto o seu relacionamento vertical com Deus pode influenciar a vida do seu irmão para que ele melhore o relacionamento pessoal dele com Deus? Entre outras coisas, Deus nos deu essa responsabilidade também. Isso começa com os da sua casa, mas isso se estende àqueles da igreja. Aqueles que estão à sua volta aos domingos ou nos grupos pequenos. Deus, nós estamos diante de um desafio, Deus. Nós vimos tantas coisas que são relativamente óbvias, Deus, mas que têm ramificações que muitas vezes nós nem percebemos. E o nosso relacionamento contigo, Deus, é um deles. Quantas vezes nós temos negligenciado, Deus, a tua palavra, as oportunidades que nós temos às vezes de orar, de ter um tempo de conversa sobre coisas que são edificantes, para conversar sobre coisas que nem nos afetam, Deus. Deus, eu peço que o Senhor seja com cada marido aqui presente. Essa responsabilidade de liderar a sua casa. Deus, que as suas esposas elas sejam intercessoras por eles. Então, às vezes nós cobramos demais, Deus, mas nós incentivamos de vermos. Que a cobrança da esposa venha apenas depois da oração dela. Mas que a vida do marido seja pautada, Deus, por um relacionamento forte contigo. Que naturalmente irá influenciar aqueles ao seu redor, especialmente a sua esposa e os seus filhos. Deus, eu peço pelos adolescentes aqui presentes, ou pré-adolescentes, ou solteiros ainda. Deus, esse mundo nos bombardeia tanto com opções de relacionamentos, e muitos deles virtuais, pessoas que nós nem conhecemos. E quanto do nosso tempo nós gastamos com isso, Deus, e muitas vezes nós nem paramos para abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Deus, que não exista nada mais importante, Deus, do que o nosso relacionamento contigo. Individualmente, como cônjuges, como pais, como filhos, como namorados, como patrões, como empregados, como avós, como sogro, sogra. Trabalha nos relacionamentos contigo aqui, Deus. E nós te louvamos, Deus, por saber que podemos nos relacionar com o Senhor que é santo, o Senhor que é justo, o Senhor que é perfeito,
mesmo o Senhor sendo onisciente e conhecendo cada falha das nossas vidas, o Senhor ainda assim se relaciona conosco. Ajuda a gente a tirar proveito desse relacionamento, Deus. Ajuda a gente a aproveitar o melhor que o Senhor tem a nos dar. E que isso tenha efeito nos relacionamentos horizontais das nossas vidas, Deus. Te louvamos pela Tua palavra, Deus, e pedimos pelo restante dessa série, Deus, que sejamos desafiados a ser amigos de acordo com a palavra de Deus. Amigos verdadeiros, Deus, segundo a Tua orientação. O nosso maior e mais verdadeiro amigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.